Então, o próximo tema vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Assim, porque eu sou médico, né? A gente meio que é obrigado, né? A dar um diagnóstico. Eu falo assim que ultimamente, eu estou dando diagnóstico mais por questão burocrática mesmo. Eu estou trabalhando já nessa linha, assim, né? A gente tem que fazer um atestado, tem que colocar, tem que fazer se o paciente vai tentar algum benefício, a gente tem que colocar para o perito avaliar, enfim. Mas, né, aí abordar a questão de como que o diálogo aberto vê a definição de psicose, né? Eu até coloquei assim, as reações psicóticas passaram a ser entendidas como um modo de lidar com experiências assustadoras, cuja expressão não foi possível de outra forma senão como alucinações e delírios, né? E lá fala assim que o problema está entre as pessoas, né? Eu acho tão interessante esse conceito, porque se eu penso assim que o problema está dentro do meu cérebro, né? Está nas reações químicas, aí sim o remédio talvez teria um sentido, né? Agora, se tiver entre as pessoas, aí eu vou ter que medicar também todo mundo, a família, né? Uma coisa assim, né? Enfim. Mas eu achei tão interessante essa mudança, né? Que você acha disso, assim? Eu concordo com você, eu acho que é um pulo do gato, assim, essa é uma sacada deles, de como definir a psicose, né? Esse é um debate dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, dentro do campo da saúde mental, que está no cerne da fundação de todas essas disciplinas. A psiquiatria sempre reclamando para si uma realidade biológica e orgânica para esses transtornos, nunca encontrando, né, as bases biológicas. Então, até hoje, a gente não. As hipóteses biológicas que foram aventadas a partir dos efeitos das drogas psiquiátricas que foram testadas não se confirmaram. Então, por exemplo, a hipótese dopaminérgica da esquizofrenia nunca foi confirmada, não é um desequilíbrio químico na dopamina das pessoas que estão psicóticas. A mesma coisa vale para a teoria, para a hipótese serotoninérgica da depressão e para outras hipóteses que foram aventadas. Também acho uma coisa assim um pouco ingênua pensar que o cérebro não está envolvido em nenhum desses processos. Eu tenho certeza que o cérebro media as nossas emoções, as nossas relações, a relação entre o nosso corpo e o mundo. Mas me parece que a solução não está num desequilíbrio, na correção de um desequilíbrio químico no Uhum. cérebro. Tendo dito isso, algumas pessoas experimentam algum alívio com alguns tipos de medicação, especialmente o time, a equipe na Finlândia lança mão de remédios para dormir quando a pessoa não está dormindo há muito tempo. Então, preservar o sono para eles é uma prioridade. Geralmente eles usam não antipsicóticos para isso, mas benzodiazepínicos por curtos períodos de tempo, para preservar o sono que eles acham importante para fazer o trabalho de elaboração e recuperação da crise. Então, isso acho que como interage um pouco a maneira como eles entendem a crise psicótica e o uso de medicamentos. Em relação ao diagnóstico, eles também, eu acho que o Iaco fala isso na entrevista que eu faço com ele. Eles precisam usar o diagnóstico porque eles precisam pôr um número e uma letra em algum lugar, num prontuário, e é meio que aí que acaba a utilidade do diagnóstico psiquiátrico para eles. Porém, as famílias muitas vezes têm um interesse em discutir diagnóstico, querem saber o que isso significa, qual o diagnóstico que eu tenho, que o meu familiar tem, e eles conversam sobre isso, sem problema nenhum. Essa só não é
a, a série assim de conceitos em torno dos quais eles organizam a prática clínica. Mas se isso é um tema para a família e para a pessoa em crise que precisa ser discutido, eles discutem. Mas a questão da utilidade desse diagnóstico, tanto para a clínica que a gente faz, e os danos que ter um diagnóstico psiquiátrico causam na vida das pessoas, principalmente o estigma, eu acho que são coisas que são importantes a gente repensar no nosso trabalho, se realmente tem muita utilidade, assim, para a nossa clínica, definir as coisas nesses termos. Uhum. O próximo ponto a gente já até abordou, né, assim, de como é que se dá as reuniões, né? Aí a gente até falou um pouquinho, né? Então, os autores propõem que as reuniões familiares aconteçam em espaços nos quais todos estejam sentados em círculo, né? Que muda um pouco a configuração que a gente está acostumado de atendimento, um olhando para o outro, um de frente para o outro, uma mesa separando, enfim, um computador separando. Nas reuniões todos são convidados a falar sobre o problema em questão, né? Aí teve um estudo que eles abordaram sobre a qualidade, né? Vamos pensar assim no resultado, né, que a gente quer entregar. E eles chegaram à conclusão que, assim, quanto mais o paciente e a família, vamos dizer assim, tomarem as rédeas, conduzirem o tratamento, os resultados são melhores, né? É isso mesmo, assim, que acontece? Sim, quando a gente fala assim, é uma abordagem que produz diálogo, isso parece, assim, o que isso quer dizer, né? Eles conceituam diálogo a partir de um autor russo, que na verdade vem da teoria literária, um autor chamado Bakhtin. O trabalho dele é bem conhecido no campo da teoria literária, porque ele conceituou a ideia de polifonia na obra do Dostoiévski. E esse conceito de polifonia é convidado assim para eles utilizam esse conceito para pensar o que deve ser uma reunião que produz diálogo. E a ideia de polifonia, a palavra em si quer dizer muitas vozes, e tem uma ideia de polifonia, então, entre as diversas pessoas que estão presentes na reunião, e também polifonias internas, que é útil explorar. Então, não há só a multiplicidade de vozes das pessoas que estão ali no contexto da reunião, mas tem também uma multiplicidade de vozes internas, que às vezes vão preenchendo lacunas do que aparece externamente, sem que a gente perceba isso. Então, uma parte grande do trabalho, desse trabalho de reflexão, e aí a reflexão é uma técnica que a gente acha meio esquisita, eu achei muito esquisita, e na minha pesquisa eu descobri também que as pessoas que receberam esse tipo de tratamento também acham esquisita, em que um terapeuta se vira para o outro, na frente da família, e discute, digamos, o caso com a família presente. E aí não é uma discussão em que se usa jargão técnico, em que se usa, em que se interpreta o que está acontecendo, mas é uma forma da família ouvir o que está sendo dito a partir dos terapeutas. E aí eles têm a oportunidade de comentar o que foi dito entre os coterapeutas. E a grande parte assim da reunião acontece dessa forma. Todo mundo é convidado a falar. Muitas vezes isso gera ansiedade, isso assim, aumenta o ânimo das pessoas, as coisas ficam meio aceleradas, e aí os terapeutas propõem se eles podem fazer uma reflexão. E daí eles viram um para o outro e meio que repetem o que eles ouviram para a família. E daí convidam a família a dizer: é isso mesmo? Não é isso? Não, eu ouvi, eu quero corrigir isso aqui, não é o que eu quis dizer.
E a reunião inteira meio que vai assim. É, e é nesse exercício de convidar as múltiplas vozes, parar, fazer a reflexão e devolver para a família que o diálogo é construído entre as pessoas. Uhum. Você saberia informar, Ana, assim, em média, quanto tempo, assim, né, leva uma sessão, só para a gente ter uma noção, assim, por alto mesmo? Sim, no geral, essas reuniões são marcadas para 1 hora e meia. Uhum, Mas as equipes são flexíveis, se a família precisar de menos tempo ou de mais tempo. Mas, no geral, elas duram 90 minutos e isso parece ser suficiente uhum, para conduzir a reunião e aí, ao final, combinar quando será a próxima reunião, porque essa é a decisão mais importante que se toma nesse contexto, é quando que a gente uhum, vai se encontrar de novo. uhum, Então tem uma estrutura mais ou menos bem estabelecida. Começa se perguntando o que que a gente quer fazer com o nosso tempo hoje, daí se convida todo mundo a falar, tem os momentos de reflexão, e aí quando é que nós vamos se encontrar de novo? uhum. E E isso tudo acontece em 90 minutos. 90. E é sempre um paciente com a família dele, com a rede dele, né? Porque a gente tem grupos, né? Grupos de usuários, enfim. Mas é sempre o paciente com a rede dele, vamos colocar assim. Não é uma forma de psicoterapia de grupo, em que você Uhum, coloca várias pessoas que não estão bem no mesmo contexto, e aí tem um terapeuta, e é através da experiência dos outros, né, as pessoas podem aprender como lidar melhor com o que elas estão vivendo, uhum, e etc. Então, não é uma forma de terapia de grupo, uhum, é uma forma de terapia familiar. E aí, é claro que no nosso contexto, acho que a próxima pergunta que você pode se fazer é, bom, e quem não tem família? E quem mora na rua? E quem não tem rede nenhuma? Então, o conceito de é lógico que para quem tem família, a gente envolve a família, mas essa ideia de rede social amplia bastante quem pode estar nessa reunião. Então pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho, se o problema está acontecendo no trabalho, pode ser um vizinho, pode ser uma tia distante. Então, não necessariamente a família tem que estar presente, mas quem é a rede dessa pessoa? E quando não há rede, daí vai a pessoa, e eu acho que um dos objetivos é, então, onde está essa rede, né? Vamos uhum, construir essa rede. uhum, Então, acho que essa é uma distinção importante para se fazer, é uma boa pergunta. Não é uhum, um tipo de terapia em grupo. uhum. Então agora a gente chegou no ponto dos princípios, né? Assim, foram encontrados 7, né? Bem sucinto, vamos dizer assim, mas cada conceito é muito amplo, né? Assim, traz uma riqueza de detalhes bem grande, né? Então, o primeiro é responder imediatamente, né? Quando um contato é feito com o serviço de crise, seja pelo próprio paciente, por um familiar ou outro serviço de apoio, a equipe deve responder em 24 horas com a organização de uma primeira reunião com a presença da rede social do paciente, né? É bem Sim. interessante, né? Assim, Esse primeiro princípio, ele tem a ver com um consenso atual em relação ao atendimento do primeiro episódio psicótico, de que quanto mais tempo a pessoa fica sem atendimento psicótica, mais difícil é se recuperar desse episódio. O nome técnico disso é a duração da psicose não tratada. Essa é uma medida que correlaciona atendimento, o tempo em que a pessoa é atendida e desfecho.
Então, as pessoas que levam muito tempo para buscar atendimento tendem a se recuperar muito menos do que as pessoas que recebem atendimento rapidamente. Então, em resposta a esse tema bem estudado, eles determinaram, na minha opinião, acertadamente, que uma crise precisa ser respondida de imediato. Então, e também o outro motivo é que, em geral, quando a pessoa passa a mão no telefone para ligar e dizer que tem um problema acontecendo, geralmente esse problema está acontecendo há algum tempo. Até assim a família ou a própria pessoa reunir forças para iniciar um tratamento ou chamar alguém para ajudar. Então, por esses dois motivos, eles entendem que uma das coisas mais importantes é responder de imediato. E de fato, assim, o princípio diz em 24 horas, mas eles costumam atender essas chamadas no mesmo dia. Eles atendem o telefone, geralmente tem uma pessoa disponível e eles vão imediatamente na casa da Uhum. pessoa. E esse fato de ir na casa, eu achei tão bacana, assim, pensando na nossa realidade, né? Porque quantos pacientes, às vezes, que a família não consegue trazer, e fala, ah, não dou conta, já marquei, já marquei, já marquei aqui, aí até a gente conseguir marcar uma visita, uma burocracia, conseguir um carro, conseguir um espaço, que você tem que desmarcar uns 10 pacientes da sua agenda para ir. Eu achei isso tão interessante, assim, né? E pensando até no curso, que quem vai falar, fala, ah, meu país rico, a gente viu lá que eles tiveram uma redução, né, do gasto nessa área específica, né, de psicose, com a implantação desse modelo, né? Então tem benefício assim a longo prazo, né? Sim, é muito mais barato atender as pessoas dessa forma do que você ter um sistema médico-hospitalar, enfim, que as pessoas ficam dias com equipe 24 horas e etc. Assim, o hospital é o equipamento mais caro de saúde. E se vocês que vão assistir o documentário, vocês vão ver que eles não existe muito um serviço onde as pessoas vão. Eles ficam assim numa salinha em que eles atendem o telefone, daí eles pegam o carro e Uhum, eles vão atender as pessoas em casa. Isso é muito interessante. Primeiro, assim, uma pessoa que está em crise já tem muita coisa rolando, né? Além disso, você pedir para ela sair do seu próprio ambiente, para a família inteira se deslocar e encontrar um monte de gente que eles não conhecem. Então, isso tem a ver com aquela história de se adaptar às necessidades uhum, singulares, assim. Então, pedir para alguém sair do seu próprio ambiente já pode ser uma coisa desestabilizadora de uma uhum, situação que já está no limite, né? uhum, Então, eles preferem e acham muito mais proveitoso que os terapeutas vão até a casa das pessoas do que exista um serviço que as pessoas tenham que ir para serem atendidas. uhum. O próximo, então, o princípio é incluir a rede social, né? A gente já falou bastante, né? Sobre essa parte, né? Então, vizinho, amigo, colega de trabalho, enfim, eu acho que esse dá para pular que a gente já até abordou muito, né? Assim, para a gente ganhar tempo nos outros itens, né? O terceiro, que é bem bacana, adaptar-se com flexibilidade a diversas necessidades, né? Então, acontece na casa, é interessante que ela cita, assim, não, mas a gente vai chegar na casa, como é que vai ser se o paciente estiver agressivo, né? Assim, muita gente tem medo, né? Aqui no Brasil a gente infelizmente tem assim, muita favela, muita comunidade. Eu lembro que quando eu trabalhei no CAPS infantil, o motorista ia e falava, ah, mas os traficantes fechou a porta da entrada lá, tive maior dificuldade, me ameaçou lá na minha boca, enfim. Tem, tem muito isso aqui, né? Aí é outra coisa que eles falam, é adaptar as especificidades de linguagem, modo de vida, e métodos terapêuticos, ser capaz de adequar a duração do tratamento às necessidades do paciente e sua rede, né? Que é Sim, ter tempo para atender a pessoa, né? Assim, ter quantidade de profissional suficiente, né? Vamos supor que lá cita que às vezes
o paciente está em crise, não quer, por exemplo, tomar nem o benzo para poder dormir, a família está muito insegura de passar, aí tem uma enfermeira que pode passar a noite lá, né? Eu achei tão Sim, interessante isso. sim. Isso é uma das coisas mais importantes para eles, que é criar segurança na situação. Quando está todo mundo com muito medo e a situação está muito instável, é importante você garantir algumas coisas, e até através da flexibilidade que você garante isso. Então, por exemplo, não é planejado por ninguém, mas de repente se vê que há necessidade de alguém passar a noite com essa família. E daí existe uma pessoa que pode fazer isso. Também, a frequência das reuniões é um aspecto importante. Se a família quiser uma reunião todo dia, eles oferecem uma reunião todo dia. E daí vai sentindo que as coisas estão melhores e de repente podemos fazer uma reunião a cada semana, uma reunião a cada mês. E isso é possível. E é a família, assim, que determina essas coisas ali no contexto da reunião. Então, flexibilidade, além, né, de se adaptar à linguagem, como estava dizendo, a gente só usa as palavras da família, a gente não introduz, assim, jargão técnico ou tipo de linguagem que não vai fazer sentido ali naquele contexto. Então, isso é bem importante também para a família se sentir acolhida. O próximo item é assumir responsabilidades, né? Então, a abordagem prevê a definição de um território adscrito de responsabilidade direta de serviços como um passo fundamental para que a pessoa em crise e sua família não tenham dificuldades de acesso ao tratamento quando este faz necessário, né? Então, eu creio que deve ser assim, vamos supor, a pessoa foi lá, sei lá, de manhã, fez a abordagem e avisa, olha, se acontecer qualquer coisa, procura tal lugar, liga para esse número, né? Se não conseguir esperar, vamos até amanhã. Essa ideia ela é bem importante porque assim, como ela se traduz na prática? Quem atendeu o telefone se tornou responsável. Então não existe isso assim, eu atendi o telefone, daí, puxa, você ligou no lugar errado, ou vou te transferir para não sei aonde. Ou você atende a família uma vez e fala, puxa, não é aqui que você vai ser atendido, eu vou te encaminhar para um serviço. No momento da crise, é a pior coisa que você pode fazer. A pessoa entra no serviço, conta a história toda, o que está acontecendo, e você diz, putz, isso aí não é comigo. Isso é uma violência horrível, né? Então, como que eles são organizados? Quem atendeu o telefone é responsável por organizar a primeira reunião. Então, mesmo que você tenha ligado no lugar errado, digamos, você ligou no serviço infantil, você ligou no serviço de uso de substância, essa pessoa vai organizar uma reunião. Então, não tem essa coisa de você pular de um lugar para o outro, ou da pessoa não se responsabilizar por aquilo que você está contando para ela. Então, isso é um ponto extremamente importante. Além disso, esse ponto se conecta com outro princípio que você provavelmente vai definir, que é o de continuidade do tratamento. Uhum. Que é o Que próximo então, mesmo que entra. se você começou a cuidar de uma família, é você até o fim. Seja por uma semana, seja por um mês, ou seja por 5 anos. E daí também são os momentos que a gente vai pensando, será que isso é possível na realidade brasileira? Né, que as pessoas trocam de trabalho, os CAPs têm uma rotatividade grande de Uhum. profissionais. Então, como assim concretizar, né, essas aspirações assim desses princípios? Mas são princípios bem interessantes. Essa coisa da continuidade do tratamento é importante. Você não começa com alguém, de repente essa pessoa diz, então agora eu vou te passar para outro profissional, você continua seu tratamento com ele. E isso, assim, pelo que eu entendi, a alta é para a vida, vamos colocar assim, né? Não tem igual aqui, né? Você tá no. A gente tem a HN, né? Que é a pernoite, depois ela passou para permanência dia, depois vai para ambulatório. Aí tá melhor, tem que transferir para o posto, né? Para um ambulatório perto da casa. É, E eu sempre escutei isso, assim, como é que é difícil transferir cuidado, né? Porque o paciente lá na crise foi acolhido por alguém, às vezes deu um link bacana ali, fluiu bem,
e a nossa demanda que é grande, você tem que encaminhar, porque senão você estoura o serviço, né? Assim. E É, lá, pelo que eu entendi, a pessoa fica o tempo que precisar, né, em terapia. sim, é uma coisa interessante, porque nos CAPs a gente tem vontade de transferir o cuidado, mas não consegue transferir nunca. E ali eles não têm essa pressão para transferir o cuidado, mas os tratamentos acabam. O CAPS a gente fala tem porta de entrada e não tem porta de saída, né? Então Uhum, tem também uma característica do trabalho que se faz no CAPS que se produz um tipo de institucionalização que as pessoas se tornam dependentes daquele uhum, serviço e muita dificuldade assim de gerar autonomia para a vida, para fazer essa transferência de cuidado, então para a pessoa, enfim, continuar acompanhando na unidade básica de saúde perto da sua casa, com um nível menos complexo, né, de necessidades, digamos assim. Pra, com a abordagem Open Dialogue, a média de duração dos tratamentos é 4 anos. Então, as pessoas costumam ficar em tratamento por 4 anos com a mesma equipe. E aí, os índices de recuperação, que é uma combinação da ausência de sintomas com o retorno à vida laboral, ou então retorno ao trabalho ou à escola, de quase 90% das pessoas que eles atendem. Então é muito diferente, assim, porque uhum, as pessoas que a gente atende, eu diria que 90% não se recuperam, né, nesses termos que eles estabelecem. E ficam a vida inteira frequentando os nossos serviços. Então tem alguma coisa errada no que a gente tá fazendo. E a tendência é explicar esse fenômeno dizendo que, bom, mas a psicose é uma coisa muito grave, é uhum. uma coisa para a vida, Ele a não toma o psicanálise remédio, né, ele certinho. não toma o remédio. A psicanálise fala que não opera com uma noção de déficit na psicose, mas ali diz que falta, né, o nome do pai para amarrar as coisas. Então tem uma série de noções clínicas que levam a gente a pensar e a trabalhar sem acreditar que as pessoas possam ficar melhores. Então, quando eu falo para as pessoas, não, 90% se recuperam, as pessoas falam isso aí é inventado, é mentira, esses casos não são graves para começar. Eles precisam vir aqui ver os casos graves que a gente atende, para eles verem como isso aí não é possível. Então a gente cria uma série assim de explicações do porquê que as pessoas não ficam melhores. E eu acho que é porque a gente não está trabalhando muito bem com essas Uhum, pessoas, oferecendo coisas muito úteis. uhum. Concordo também, Ana. O sexto é tolerar incertezas, né? Decorre da compreensão do trabalho dialógico como um esforço de produzir linguagem compartilhada acerca de uma experiência muito difícil, evitando ativamente explicações e interpretações do que está acontecendo. Deste modo, é desejável que muito diálogo possa ser produzido em torno do problema antes de tomadas de decisão. Interessante, Sim, né? A gente já abordou também, né, um pouquinho de teoria sobre isso, né? Mas tolerar a incerteza é isso. E tolerar a ansiedade também, né? Que eu falo muito isso com quem trabalha comigo, que às vezes a queixa chega e a pessoa não. Calma, vamos escutar mais, não vamos ter que tomar uma decisão hoje, que né, assim. esse é um princípio interessante, eu acho que fundamental, porque grande parte das violências que acontecem no contexto de tratamento acontecem quando as pessoas estão com medo e sentindo que elas precisam reagir de alguma forma a isso. Então, medicar as pessoas contra a vontade, contenção física, internação, esses fenômenos são fenômenos assim que acontecem quando está todo mundo indo muito rápido. Então, eles têm uma série de técnicas clínicas que são bem eficazes para reduzir a velocidade das coisas. E isso parece ter um efeito assim muito benéfico. Uma delas é, antes de tomar uma decisão, por exemplo, se alguém deve ser internado ou não, ou se alguém vai começar a tomar medicação ou não, eles esperam pelo menos 3 reuniões.
Uhum. E eles combinam isso com a família. Então, todo mundo concorda que precisa começar uma medicação, é isso? É. Então, vamos esperar. E aí, na próxima reunião, a gente vê se a gente continua pensando isso, daí a gente começa. E o que tende a acontecer é que essas decisões motivadas assim por medo e por ansiedade tendem a se dissipar quando a situação se estabiliza um pouco. Então, às vezes, em um dia você acha que a pessoa precisa ser medicada, muito medicada, internada, etc. E no dia seguinte, essa necessidade não existe mais. Então, essa capacidade de tolerar incertezas junto com a família, criar um espaço em que seja possível para todo mundo tolerar isso. Porque não adianta a gente dizer, espera um pouquinho, que eu vou pensar. Isso aí é violento, né? Uhum. Uma família pedindo ajuda em desespero e você falar, não, espera um pouquinho, tenha calma. Então não é exatamente isso, é uma forma de tolerar junto as incertezas. E aí poder fazer decisões com calma, não quer dizer que não vai começar o remédio, pode ser que seja essa decisão que se tome mesmo. Mas é evitar ao máximo tomar decisões movidas por medo e por muita ansiedade. Uhum.